Lembra que no último vídeo eu falei sobre mexer ou não mexer no veículo de overland, se vale a pena fazer upgrade ou não, e coisas desse tipo? Eu aprendo muito viajando, tanto vendo como eu viajo, como observando as pessoas, o que que elas têm, como é que elas usam, como elas interagem com os equipamentos e com os carros delas. Eu já fiz muita besteira mexendo no meu carro e já comprei muita besteira também. Mas com o tempo eu fui aprendendo algumas regras básicas do Overland e nesse vídeo eu vou falar as 8 principais que eu aprendi. Vou começar pela oitava e indo para a mais importante delas. E no final tem uma dica bônus que vai te ajudar a começar seu projeto já com o pé direito. Avalie sempre se a modificação que você vai fazer vai tornar o carro melhor e necessariamente mais confiável. Se não, deixa o carro original. Não faz sentido, por exemplo, fazer um lift no carro, na suspensão do carro, com peças de má qualidade. É melhor deixar do jeito que estava original. Então é preciso ter melhora, tanto na qualidade, na eficiência do produto, como na confiabilidade dele. Procure, portanto, sempre por qualidade e funcionalidade em tudo que você for gastar seu dinheiro. Se não tiver essas duas características, qualidade melhor ou igual ao que você já tem, e funcionalidade melhor ou igual ao que você já tem, não vale a pena. Das perguntas que eu recebo aqui no canal, menos de 5% é sobre equipamento de resgate. As pessoas estão muito mais ligadas em ter cozinha, ter a movelaria e a marcenaria ali do carro, do que no equipamento de resgate. Mas o equipamento de resgate é extremamente importante, extremamente. É melhor você dormir num colchãozão jogado no seu carro ali e ter um bom equipamento de resgate do que ter uma cozinha linda e não conseguir viver sozinho, não poder fazer um off-road sozinho, porque senão você não sabe se volta. Porque por melhor que seja o carro que você comprou o melhor carro de off-road do mundo. Esse carro atola. Não tem jeito, carro atola. E um dia você pode atolar sozinho e ficar num lugar bem crítico, por sinal. Então é essencial que você invista num bom kit de resgate. Um bom guincho, que tenha 1,5 vezes a capacidade de peso do final do seu carro, 1,5 vezes. Prancha de desatolagem, patesca é legal ter, uma boa pá, aquelas pazinhas que dobram, bonitinha, aquilo lá não serve, é uma pá mesmo, pá de obra, de fazer cova. Cinta de desatolagem, cinta de extensão, tanto para sua cinta de desatolagem como para o seu cabo do guincho, é a mesma cinta de extensão. A cinta de extensão, ela não cede, a de desatolagem ela tem uma certa elasticidade. Essa é a diferença de uma para outra. É legal ter. Legal não, é essencial ter, na verdade. Eu não tenho todo esse equipamento, por exemplo. Eu adoraria ter uma prancha de desatolagem, mas ainda não tive condições de ter uma boa. Mas eu sei o quanto eles são importantes. Eles fazem muita falta. Eu já passei vários sufocos por causa disso. Inclusive com gente junto. Agora no carnaval, a gente entrou na trilha, era 2 horas da tarde. Eu atolei acho que a 1 quilômetro da onde estava todo mundo. Eu saí de lá da trilha às 8 da noite, cara. Só porque eu não tinha o equipamento certo para tirar o carro dali na hora. E era muito simples ter tirado. Com o equipamento certo eu tiraria em 5 minutos. Chutando alto 5 minutos. Então veja como as coisas acontecem perto de onde você está, não precisa estar na Patagônia. Dessa lista de equipamento que eu falei, o guincho para mim é o mais relevante de todos. Ele resolve quase que todas as situações sozinho. Se fosse para ter um equipamento, o guincho, sem dúvida alguma. Enfim, invista num equipamento de resgate. É muito importante para você. Mantenha o veículo o mais simples e confiável possível. Evita criar coisas complexas para ele e coisas que tem muitos sistemas interligados que vão diminuindo a confiabilidade de cada um deles. Principalmente, evite coisas que são pouco consertáveis. Esse tópico está bem próximo do que eu falei no vídeo anterior, sobre a ligação que existe entre uma coisa e outra. Você começa a mexer na suspensão, tem uma reação em cadeia no carro, né? Um pneu grande vai dando uma série de reações em cadeia no carro. Então se você quiser modificar tudo que os engenheiros fizeram, as coisas vão começar a acontecer em cascata. Tanto a necessidade para deixar o carro legal e funcionando legal, como a hora que der problema, os problemas também vão acontecer em cascata. Hoje, a maioria dos 4x4 bons
precisa de pouquíssimos ajustes para você poder usar ele no overland pelo mundo inteiro. Então é mais uma questão de ajustar o carro ao seu modo de viajar e fazer algum ajuste fino no carro, do tipo um pneu adequado para o lugar que você vai andar, ou adequar um pouco a suspensão para a carga que você vai usar e tudo mais. Do resto, evita mexer, cara. Começar a fazer coisas do tipo uma peça para o motor ou para a suspensão num torneiro, uma peça que não existia, tal. A hora que ela quebrar num lugar, você vai precisar de um torneiro de novo. Entendeu? Você começa a criar coisas específicas e vai dificultando a coisa. Veja você, por exemplo, a Hilux e o Defender. São dois carros que na América Latina aqui, porque a gente está aqui, né? Na América do Sul aqui, eles são extremamente conhecidos. Tem uma oferta de peça gigantesca para os dois carros e os mecânicos já conhecem esses carros. Se você vai no Chile ou no Equador, eles conhecem Hilux, eles conhecem Defender. Então por que você vai criar uma peça específica para o seu motor ou para a sua suspensão que não existe e tal? E se ela quebra não tem conserto, você precisa de um outro, de um cara que seja um artesão, um torneiro para fazer a peça de novo? Ou usa a peça de carro muito específico? Nossa, eu vou usar aqui a válvula, o cilindro mestre do tal, do não sei o quê. Bom, mas tem fácil nos outros países? Tem fácil para onde você vai? É fácil de consertar ou tornou mais complexo o sistema? Tudo isso é muito importante de saber e de fazer, e pensar nisso. É claro que existem diversas modificações em cada carro que elas são praticamente obrigatórias, porque são carros que você já conhece os defeitos que vão dar. Então essas daí, evidentemente, você faz, sem qualquer preocupação. Para Defender, até tem um vídeo meu sobre upgrades necessários em Defender e desejáveis para quem vai fazer overland, tá aqui no card, só assistir. Acho que dá uma luz aí para quem está querendo se divertir com o Defender ou que acabou de comprar. E esse tópico da complexidade, inclusive, vale também para a parte interna do carro, né? Camas complexas de serem armadas, utensílios do dia a dia guardados em lugares difíceis e tal, tudo isso torna a viagem chata, desagradável. Muita coisa você vai deixar de usar só porque está num lugar ruim. Então tornar complexas coisas do dia a dia pioram muito a qualidade da viagem. Tem que ser tudo simples, o acesso ao seu fogão, aos seus utensílios, para deitar e dormir, buscar roupa, tudo isso tem que ser simples. Cadeira de camping. Não adianta guardar a cadeira de camping no teto do carro. Toda vez que você tiver que parar, você vai ter que subir no teto do carro. Parou para fazer um lanche no almoço, sobe no teto do carro. Chegou no camping, sobe no teto do carro. Sei lá, eu acho que não convém esse tipo de coisa. Torne simples o acesso e o uso de tudo que tem no seu carro e a viagem vai ser uma beleza. Eu a garanto. Aqui não existe uma resposta pronta. Apesar de muita gente falar que precisa de um pneu fino, tal, não sei o quê, blá, blá, e se o cara anda no Nordeste do Brasil? O tesão dele é ficar andando por todo o Nordeste do Brasil. Tem duna pra caramba. Tem duna pra caramba. Pra esse cara é legal ter um pneu enorme. Se esse cara vai pra lugares e se joga sem medo em trilha pesada, tal, pra esse cara é legal ter um mud. Então não existe regra pronta. Agora, se o objetivo não é o cara ficar ali restrito ao Nordeste e tal, andando naquelas dunas que são uma delícia de andar, por sinal, e o cara quer ir só pro Ushuaia, o cara quer ir pra Patagônia, pô, um pneu mais fino vai ser legal pra esse cara. Então não existe regra pronta. Não é porque um carro tem pneu grande que ele não é de overland. Ou não existe a regra obrigatória de um carro de overland ter que ter um pneu pequeno. O importante na hora de escolher o pneu pro seu carro, além de você dar o uso adequado para ele, é o pneu que você vai escolher. Esse pneu tem que necessariamente ter parede muito resistente para evitar rasgo. Vai ter que ter a capacidade de carregar peso adequada para o final do seu conjunto, né? Não adianta você fazer um conjunto pesado e um pneu fraco. Então preste atenção no peso, que é uma coisa que muita gente descuida. E outra coisa, cara, pneu que dura muito não é necessariamente bom. Um pneu que dura muito, para ele durar mais que os outros, ele precisa ter uma borracha mais dura. Uma borracha mais dura freia menos, tem menos aderência, resseca mais rápido. E quando resseca, o pneu está mais suscetível a furo, a rasgo, a perder pedaço em trechos de pedra, de off-road. Então, o pneu dura muito, ele é bom. Não, não é verdade. Não é verdade. Só por isso você não pode garantir que o pneu é bom. O pneu tem que ter a parede forte, com várias lonas, ou lonas dobradas. O pneu tem que estar adequado para o uso que você vai fazer. O pneu tem que ser com a carga que você vai usar.
Tudo isso interfere no pneu. E muitas vezes, cara, que é o mais difícil pra mim, pelo menos, é assim, eu acho lindo o visual agressivo do pneu. Só que dependendo do jeito que você vai viajar, você tem que abrir mão desse visual agressivo para ter um pneu eficiente. A diferença no consumo de combustível, por exemplo, é muito grande. E no conforto da viagem, na maioria das vezes, também. Dependendo do pneu mud que você usar, ele pode fazer um barulho que vai te irritando, gera um arrasto que gera consumo. Então a escolha do pneu é fundamental. Aqui um tópico importantíssimo, hein? Certamente o mais importante de todos até agora. A elétrica do carro, cara. Que é negligenciada por muita gente, diga-se. O carro de overland ele tem uma complexidade razoável na elétrica dele. Ele tem guincho elétrico, tem geladeira ligada nele, rádio de comunicação, GPS, muitas vezes tem ventilador, luzes auxiliares do carro, né, de LED, farol e tal, luzes internas, luzes externas, tudo luzes de estar, tomadas. Em muitos casos, que nem o meu, por exemplo, tem a necessidade de ter capacidade de carregar drone, câmeras, notebook, todas essas tralhas de audiovisual, microfone, tem que carregar bateria. Então o carro tem que ser pensado dessa forma. E ele ainda tem duas baterias, né? Tudo isso ligado em duas baterias, é o que eu vou falar agora. É importantíssimo, importantíssimo isolar tudo que for acessório da bateria da partida do carro, da bateria que é a bateria normal do carro, para evitar que o carro perca a bateria da partida. Então uma bateria vai ficar para a partida e para o que já é do carro ali normal, e todos os acessórios vão ficar ligados nessa segunda bateria, certo? Para fazer a ligação dessa segunda bateria, o que eu indico é: compre o que é mais caro porque é melhor, isso é inevitável, vai gastar dinheiro para ter um bom sistema elétrico. E para ter esse sistema elétrico, cara, para comprar e procurar, vá atrás de equipamentos de veleiro. Então você compra uma boa caixa de fusíveis de veleiro, tudo etiquetadinho com nome, cada fusível o que é etiquetado para facilitar, caso você tenha um problema, sei lá, sua geladeira parou de funcionar, suas luzes externas não estão acendendo mais, seu rádio desligou do nada, você já vai lá no fusível certo, está etiquetado, nomeado, troca, testa, é isso, não é? Acabou. Beleza. As conexões devem ser muito bem feitas, mas muito bem feitas mesmo, o mais hermética possível. Por quê? E o porquê do veleiro? Como a gente dorme dentro do carro, geralmente um casal, e como a gente cozinha muitas vezes só ali na porta do carro, para fora dela, ou dentro do carro mesmo, a umidade que esse carro está exposto, a parte interna dela, do carro está exposta a uma umidade muito alta durante muito tempo. É comum oxidar as conexões e o carro começar a ter perda de energia, ficar ineficiente, e o mais grave de tudo, que é o motivo pelo qual você deve investir, é o principal motivo pelo qual você deve investir em bons equipamentos de elétrica, é incêndio. Ocorre muito mais incêndio do que parece em veículos de recreação, né, RV, motorhome, camper e carros de overland. O incêndio é o maior medo de todo mundo. E uma coisa que eu tenho visto muito é pessoas investirem dinheiro em baterias ruins. Cara, e uma bateria, no aspecto do overland, ela é ruim por vários motivos. Porque ela é muito grande, porque ela é muito pesada, tudo isso é uma bateria ruim. Porque ela entrega pouca energia. Não basta a bateria armazenar 150 amperes. Quantos desses amperes ela entrega depois para você poder usar? Isso é muito importante. Mais importante do que quanto ela armazena. Tem baterias aí, de veleiro inclusive, que são usadas em máquinas e tudo mais. Bateria de 70 amperes faz serviço de bateria de 150, da comum, dessa estacionária que todo mundo usa e tal. Pô, por que eu vou pegar duas baterias dessas gigantes que pesam? Tem bateria de 60 quilos, cara, 55 quilos. Os caras botam duas baterias no carro, são 110 quilos, cara. É muito espaço e muito peso jogado fora, entendeu? Você poderia ter duas baterias boas de 20 quilos, 25 quilos, e ter mais energia. Sinceramente, é uma economia que não vale a pena, cara. Não vale a pena. Então, invista em boas baterias, uma boa caixa de fusível,
boas conexões. É a parte elétrica do seu carro, cara. Tem que ser boa. Se você chegou até aqui, cara, é porque você está gostando do vídeo, então deixa o seu like aí e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Se inscreve, cara. É de graça, não paga nada e me ajuda demais. Então, só clicar aqui, ó. Pá, aqui, né, na verdade. Não interessa se o seu carro é grande, pequeno, comprido, curto, novo, velho, lindo, bonito, feio. Para qualquer carro que seja, do mais barato ao mais caro, do melhor ao pior, as leis da física são as mesmas. Então, um aspecto importantíssimo na construção do seu carro é a distribuição de peso do carro. O peso do carro deve estar sempre entre os dois eixos e o mais baixo possível. Ali é o melhor lugar que tem, é onde o centro de gravidade fica baixo e centralizado entre os eixos. Pense de modo a fazer isso. Por exemplo, estava falando das baterias, né? Quem usa bateria dessas gigantescas, ruins e pesadas, cara, não adianta você colocar tudo de um lado só do carro, ou tudo lá atrás do carro, ou tudo lá na frente do carro. Você está colocando como se fosse um adulto grande, né, de 110 quilos, 100 quilos, nos piores lugares do carro. Aliás, um outro exemplo de distribuição errada de peso que não tem muito o que fazer é a barraca de teto, cara. Ela fica no alto do carro e na ponta do carro, que nem a minha. A minha fica no alto e na ponta traseira. O lugar é horrível de ficar ali, fisicamente falando. Certamente eleva um pouco o centro de gravidade e puxa ele mais para trás. Mas o fato dela estar ali naquela posição traz muitos benefícios, muitos. O anexo ficar ali embaixo, tal, tudo que eu sempre falo. E não é uma barraca também, né, que vai fazer o seu carro ficar ruim de dirigibilidade e estabilidade, apesar de ter uma boa diferença, tanto na rolagem de carroceria como no arrasto. Nenhum guincho que fica na ponta do para-choque, que vai tornar seu carro ruim de dirigir, apesar dele também ser notável a diferença que há após colocar o guincho. O que vai fazer seu carro ficar ruim é colocar um bagageiro e encher lá, colocar estepe, um monte de galões de água, de combustível, tralha, toda a sua oficina que você leva junto, peça sobressalente que você leva junto, entulhar de coisa lá em cima, pô, certamente o centro de gravidade do carro vai lá para o espaço. E aí o carro vai ficar ruim, não tem como. O centro de gravidade vai subir e o carro vai ficar com a dirigibilidade pior. Vai aumentar a rolagem de carroceria, vai fazer menos curva, vai aguentar menos inclinação lateral em off-road. Tudo vai piorar no carro. E não é só a altura que influencia. Influencia tanto o quanto você está colocando para frente do carro, para trás do carro e para os lados, cara. O que é uma coisa que acontece com bateria, geralmente. Os caras colocam todas as baterias de um lado só. E o carro fica totalmente torto. E você deve estar falando, ah, mas você usa um baita de um bagageiro gigante, não sei o quê. Eu uso mesmo, meu bagageiro é para 550 litros de armazenamento. Mas o que eu ponho lá é só coisa leve e volumosa. Então, por exemplo, roupas de frio, jaqueta de neve, que eu não vou usar aqui em São Paulo já, descendo para o sul, para Argentina, não sei para onde, fica lá em cima. E ocupa um baita espaço dentro do carro e é levezinha, então fica lá em cima. Saco de dormir de inverno. Pô, tô numa região ainda que é quente, não cheguei ainda na região fria, fica lá em cima. Lona para chuva, que é levezinha também e ocupa um puto espaço. Tá lá também. Entendeu? O bagageiro, o mínimo que você puder pôr lá em cima, melhor. Para evitar que o carro perca a dirigibilidade. Ah, mas eu não tenho onde pôr, eu tenho que andar com um bagageiro entulhado, não tem outro jeito. Cara, se isso for verdade, provavelmente você escolheu o carro errado para viajar. Sinceramente, não tem outra explicação. Se você está fazendo tudo certo e mesmo assim tem que encher o bagageiro de coisa, provavelmente está com o carro errado. Uma coisa que eu fiz no meu carro e que ficou campeã, recomendo para todo mundo, foi colocar a caixa d'água bem entre os eixos e bem no assoalho do carro. Aquilo ali, a água não alterou a dirigibilidade do carro, em nada. E um erro muito comum e muito praticado, é impressionante como fazem isso, como se fosse a solução correta, é colocar água no teto, cara. O reservatório de água no teto. Eu acho assim, eu não recomendo para ninguém, pelo contrário, eu sou categórico em dizer, não faça isso. O carro vai ficar pior e não tem necessidade disso. Simplesmente não tem necessidade. Baita reservatório de água no teto do carro.
Eu já falei mais de 1000 vezes aqui no canal e vou falar de novo. Não existe um bom carro de overlanding que tenha uma suspensão ruim. O que eu aconselho sempre para as pessoas chegarem na melhor suspensão possível é construir o carro primeiro para saber o peso final que ele vai ter e o comportamento que ele vai ter de rolagem de carroceria, tudo mais, peso na frente e atrás, tudo isso. A partir disso, a pessoa consegue configurar melhor e descobrir qual a melhor configuração de suspensão para o carro dela ter um bom desempenho no overlanding. Inclusive foi isso que eu fiz no meu carro. Eu deixei por último a suspensão. Mas o segredo, cara, é você conseguir o equilíbrio entre andar em estrada de asfaltos, porque no overland isso implica em longas distâncias de asfalto, e também implica em andar em off-road pesado. E as características de um bom carro de asfalto não são muito no caminho do bom carro de off-road, como você já sabe. Então achar esse equilíbrio é o que é complicado. Se você deixar o carro muito bom para o asfalto, ele vai ficar ruim para o off-road. Se você quiser que ele seja um astro do off-road, ele vai ficar ruim para o asfalto. O segredo é você, acho que, chegar numa equação que permita que você ande no asfalto com segurança, que você tenha uma certa segurança, por exemplo, em relação ao teste do alce, ou para desviar de um obstáculo repentino. Muitas vezes você está em estradas que você não conhece, você pode entrar errado numa curva que você tenha condições de corrigir. Então, para isso, você precisa de uma suspensão um pouco mais firme, ainda mais que seu carro vai estar carregado. Em compensação, se você for deixando a suspensão cada vez mais firme, ela vai ficar horrível no off-road porque ela vai deixar de flexionar. Sabe quando o carro está passando numa erosão e uma roda entra para dentro da lataria, a outra abre pra caramba? Se você começar a deixar a suspensão muito dura, o carro perde a capacidade de fazer isso. E aí prejudica ele muito no off-road, porque off-road, o que é o segredo do off-road? Roda no chão e aderência. É isso que precisa. Roda no chão e aderência. À medida que você vai deixando o seu carro duro, quando ele inclina ou quando ele entra numa situação dessa da erosão, a roda não consegue ficar com peso no chão, porque justamente porque o carro não flexiona. Então você tem que achar esse equilíbrio entre a segurança na estrada de asfalto e o carro continuar flexível para fazer off-road. Esse é disparado o item número 1 das dicas. Essa é a dica mais importante de todas, de todas. Retire do carro tudo que não tiver utilidade ou que for meramente estético, cara. Isso é uma regra de ouro. O carro tem que ser leve, o mais leve possível. Eu vejo muitos australianos falando que uma receita boa em relação ao peso é você ter 90% do peso bruto total do carro. E é o que eu procuro fazer no meu carro. O meu está bem abaixo disso, inclusive. O que é o peso bruto total do carro? Existe o peso do carro, que é o peso em ordem de marcha, que é o carro do jeito que ele sai de fábrica, com tanque cheio, reservatórios de óleo cheio, reservatório de água cheio, tudo cheio. Ele está pronto para andar, dar partida e andar. Esse é o peso em ordem de marcha do carro. Peso bruto total do carro é esse peso em ordem de marcha somado à capacidade máxima de carga do carro. Esse é o peso bruto total máximo, certo? Os australianos dizem que o carro deve ter 90% desse valor. E note, preste bem atenção, que não é 90% da carga máxima do carro. O Defender, por exemplo, ele tem capacidade de carga de 1.032 kg, se eu não me engano. O meu, né, que é a Station Wagon. 1.032 quilos. Se fosse 90% da carga do carro, daria 900 e poucos quilos, certo? Mas por ser 90% do peso bruto total do carro, PBT, esse peso máximo que eu posso carregar, o conjunto de equipamentos e carga, eu, minha mulher e tudo mais, são 700 quilos só. Embora a carga máxima do carro seja 1.032 quilos. Então, olha que legal, é uma coisa bem legal isso. Se você mantiver dentro disso, seu carro não perde tanta capacidade off-road. Ele está equipado, ele está com tudo que você precisa, mas o carro continua com as características dele ali. Entendeu? O meu carro, eu acredito que hoje ele esteja assim, quando eu saio full carregado mesmo, com tanque de água, com tudo,
em torno de uns 450 quilos. Eu vou fazer um vídeo aqui só sobre peso do carro. E aí dá pra ver como é que tá meu carro e tal. Eu vou falar o que que tá errado no meu carro, o que que não tá e tudo isso. E não precisa de um engenheiro pra te ajudar a tirar peso nem nada, cara. Basta mudar o jeito de pensar em certos aspectos. Muita gente bate no peito e tem orgulho de ter um carro que cabe muita água. Nossa, eu tenho reservatório, eu tenho 200 litros de água para carregar no carro, de caixa d'água. Bom, seu carro tá horrível, porque simplesmente era você mudar a sua cabeça, andar com muito menos água, mas ter uma torneira eficiente dentro do carro. Ou mudar o jeito de tomar banho, por exemplo. O simples fato, veja, começou a mudar a cabeça. O simples fato de você se lavar de cima para baixo na hora de tomar banho economiza muita água. Então é uma coisa de mudar o jeito de pensar. E pelo que eu vejo, cara, quanto mais eu viajo assim, eu olho assim, eu observo os caras assim, você vê, né, aqueles velho lobo do mar na estrada, né? Você vê que os caras que quanto mais viajados e mais experientes são os caras, eles levam menos coisas e os carros têm menos adaptações. Repare nisso, repare nisso. Quanto mais experiente o cara, menos adaptações no carro e menos coisa carregando. A simplicidade é tudo no carro do cara. Pode reparar nisso. O jeito de usar, o jeito de montar camping é tudo simples. Então, a gente tem que aprender com esses caras, né? E agora a dica bônus para você começar o projeto do seu carro com o pé direito e acertando, hein? Muita gente, a hora que vai começar um projeto, bom, vou dar a volta ao mundo, não sei o que, pega uma lista e vamos lá. O que eu preciso? Mas aí é que tá o erro, faça o oposto disso. Comece fazendo uma lista com o que você não precisa. Isso vai fazer total diferença no final do seu projeto. Parece um exercício bobo, uma coisa boba, só uma coisa retórica e tudo mais. Mas faça a lista do que você não precisa. Certamente você vai ficar com um projeto mais barato e muito mais eficiente no final de toda a jornada de construção do seu carro. E se você fala, puxa, eu não sei fazer essa lista, tal, eu não sei o que eu posso deixar em casa, vai que eu preciso, sabe o que é isso? Tá faltando viajar. Vai viajar agora com o que você tem. Não precisa comprar nada, vai com o que você tem. Respeita o limite do seu carro, o seu limite, o limite dos seus equipamentos, mas viaje já. Você vai descobrir se você gosta de ficar o tempo inteiro perto do carro ou não, se você gosta de dormir mais em barraca ou dentro do carro, se você gosta mais de cozinhar com fogão de uma boca só para facilitar e tudo mais, ou se você gosta de super banquetes, se você gosta de, sei lá, de tudo. Cara, são tantas variáveis. E a internet engana. O que é bonito para você na internet, no Instagram, no Pinterest, nessas coisas, talvez na prática não seja o que você gosta. Acontece muito, inclusive comigo. Tem coisa que eu acho linda na internet e na prática eu não me divirto fazendo aquilo. Então, viaje já. E a hora que você tiver falar assim, não, eu já posso construir meu carro, comece pela lista do que você não precisa. Isso vai ser essencial no seu projeto. Mas jamais, em hipótese alguma, coloque na lista do que você não precisa a simplicidade e a confiabilidade. Simplicidade e confiabilidade são essenciais para o seu projeto. É o rumo do seu projeto. Qualquer que seja, caminhão, van, Kombi, o Jeep mais parrudão que existe, não interessa. Simplicidade e confiabilidade são as chaves do negócio. Muito obrigado pela sua audiência, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe com seus amigos para ajudá-los também. E se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, né? E vamos viajar porque o mundo é nosso. Falou!